Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu irei falar o que eu quero mudar e como eu quero mudar em mim e na minha vida. Então eu falarei um pouco sobre a transição que eu estou passando, sobre hábitos, minha visão de mundo, autoestima. E começo esse livro lendo uma frase do livro que eu estou lendo no momento, que é Como se tornar sobrenatural. Hoje de manhã eu li uma parte dele que falava dos hábitos. Então ele diz o seguinte: um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticas, inconscientes, que você adquire por meio de repetições frequentes. O futuro é apenas uma reprise do passado. Hábitos é algo que a gente não para reparar. Aliás, olhamos como o outro faz as coisas, mas dificilmente olhamos para nós, para os nossos hábitos. Dificilmente nos questionamos o porquê não conseguimos algumas coisas. E quando assim fazemos, a resposta da maioria das pessoas é sempre culpar um terceiro. Não consigo isso por causa do meu pai, não consigo isso por causa da minha mãe, da política, do meu chefe, por causa do meu amigo. Existe sempre um culpado que nunca somos nós. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu adquiri alguns hábitos devido às atividades que eu tinha que fazer lá e eu não gostava, como por exemplo, limpar a casa. Limpar a casa sempre foi sacrificante para mim, porque eu tinha que limpar a casa do jeito que minha mãe queria. Então, para ela, eu tinha que lavar a casa de 15 em 15 dias. E lavar que eu falo é jogar sabão, cândida, água e puxar com rodo. E lá era uma casa de 6 cômodos. E eu fazia isso sozinha. E eu limpava do meu jeito. Mas quando ela chegava e ia ver a casa, ela questionava que a casa não estava limpa, né? Porque tinha a forma dela de limpar. E quando a gente começa a receber essas críticas em cima de algo que a gente já faz sem gostar, qual é a nossa tendência? Se sentir mal, não querer fazer aquilo. Mas como eu morava na casa dela, eu era obrigada a fazer. Porque se eu não estivesse satisfeita, como ela mesma já me disse diversas vezes, eu que fosse procurar a minha casa. Porque na casa dela as regras eram do jeito dela. E ela não tá errada nisso. Então, todas as vezes que chegava o sábado, que era o dia da faxina, porque lá a gente não podia fazer outro dia da semana, eu já me via com a energia baixa. Um desânimo tomava conta de mim, eu não gostava do sábado. E quando eu acordava, eu ficava enrolando na cama, ou vendo TV, ou mexendo no celular, ou não fazendo nada, porque quando eu levantasse eu teria que fazer aquela tarefa que eu não gostava. E era todo um ritual, tem que limpar a casa, lavar o banheiro, lavar o quintal, que também não era pequeno, e a garagem. Isso tudo sozinho. E aí quando eu parava para pensar no que eu tinha que fazer e eu não queria fazer, eu queria fazer outras coisas, o hábito de defesa que eu criei foi enrolar. Na época parecia ser a melhor coisa que eu poderia fazer. Mas quando eu vim morar sozinha, foi aí que eu vi o problema desse hábito, porque na minha casa são as minhas regras, mas como eu peguei o hábito de antes de limpar a casa enrolar, acredite, eu ficava enrolando. O primeiro sentimento que surgia quando eu pensava em limpar a casa era de agonia, de tristeza, de paciência. Só que assim, esse foi o sentimento automático. E aqui eu preciso enfatizar uma questão que eu já li em outros livros também, e nesse também, de que o meu comportamento estava condicionado a uma situação de vida no qual eu já não vivia mais, que era limpar a casa da minha mãe. A casa da minha mãe era o que me trazia esses sentimentos. Agora eu estava na minha casa. Porém, o corpo, ele não consegue diferenciar isso. Então ele vê limpar a casa, ele vê a atividade. Quando eu penso nessa atividade que eu tenho que fazer, vem aquela resposta automática do corpo, que eu não gosto, e aí eu quero ver internet, eu quero enrolar. E o corpo não consegue enxergar que o ambiente mudou. Por quê? Porque eu fiz tantas vezes aquela tarefa de forma obrigatória e com um sentimento baixo, vamos assim dizer, que foi isso que o corpo memorizou referente a essa tarefa, que seria limpar a casa. Ou seja, o corpo ele tá agindo no automático. Ele não vê onde eu estou. Ele só vê a tarefa e assim ele manda o sentimento padrão que surgiu na época em que eu comecei a fazer essa tarefa. E ao morar sozinha,
eu comecei a olhar mais para os meus hábitos. Até mesmo porque eu não estava feliz com a vida que eu tinha. Eu saí da casa dos meus pais com 33 anos, então eu considero que eu saí tarde. Eu saí não sabendo o que eu queria ainda para minha vida. E até hoje eu não tenho uma resposta concreta. E como eu tinha essas questões da vida para pensar, para mim ficou claro que a melhor época que eu deveria ter saído da casa dos meus pais seria na fase dos 20 anos. Porque dos 20 aos 30, na minha visão, é uma boa fase que você tem para pegar uma responsabilidade, que é morar sozinha, e se conhecer. Ao morar sozinha, você vai adquirir bastante responsabilidade. E é nesse momento que você decide ou para pensar o que você quer da sua vida. E você tem tempo para isso, vamos dizer uma década, 10 anos, para pensar nisso. Aos 30, biologicamente, para a mulher já é um pouco tardio, por questões hormonais. Então, ter filho aos 35 anos já é um pouco mais difícil. Então, se existe o desejo de constituir uma família, a melhor idade para pensar nisso e amadurecer a ideia é dos 20 aos 30. E eu estava começando a pensar nisso aos 33. Que foi quando eu ganhei a minha liberdade, né? E os primeiros anos foram difíceis, porque eu tinha que entender a dinâmica de morar sozinha e decidir o que eu quero da vida. Então eu me sentia correndo contra o tempo, eu me sentia atrasada, eu já lia um pouco sobre autodesenvolvimento, e quando eu saí da casa dos meus pais eu me aprofundei muito nisso, porque eu saí querendo construir a minha vida, mas qual seria a minha vida? Então, para eu construir essa vida, eu precisava entender quem eu era primeiro. E eu entendo a importância de buscar se conhecer primeiro, porque é a partir disso que você começa a tomar rumo na sua vida. Só que ao mesmo tempo que eu entendi a importância disso, a minha cabeça me mandava mensagem toda hora falando que eu estava atrasada, que eu precisava correr. E quanto mais eu dava ouvido para aquela voz, mais atrasada eu ficava. Porque é uma voz que não traz clareza, ela traz agonia e ela não sabe para onde ir. E eu vejo que essa voz de eu tô atrasada vem das coisas que eu escutava, né, na internet ou das pessoas ao meu redor. Porque as pessoas, elas têm essa mania automática, elas nem pensam nisso, de cobrar o fato da gente não ter um relacionamento, a nossa idade que já passou e a gente ainda não tem filhos, não casou. Então essas cobranças, elas não saíam da minha mente e eu não conseguia ficar com a mente tranquila para poder encontrar o meu rumo. Então foram 3 anos presa mentalmente nesse ciclo de eu preciso me conhecer, mas eu estou atrasada, os anos estão passando e quanto mais a gente foca na idade, mais ela passa. Isso foi outra coisa que ficou muito claro para mim. A idade, ela não deveria nos limitar. E nesses 3 anos, por causa da pandemia, o preço dos produtos aumentaram muito. Então eu tinha um orçamento quando eu fui morar sozinha, e por causa desse aumento eu tinha que melhorar o meu salário, só que eu acabei ficando desempregada na pandemia. Estava tentando entender a dinâmica de uma casa, a minha cabeça me cobrando o fato de eu estar atrasada. Além disso também tinha aquelas cobranças do pessoal que só quer vender, que gosta de te pôr para baixo, que gosta de gerar uma escassez, como por exemplo, todo mundo tá ganhando dinheiro menos você, todo mundo consegue ir para lugar X menos você. E aquilo foi me fazendo mal, sabe? Tanto é que eu parei de olhar algumas pessoas por conta disso. Porque talvez seja simples, mas a questão financeira, ela tem muito a ver com o seu estado de espírito. Porque se você não tá bem, que era o caso na época, eu não estava bem, eu não conseguia parar para pensar em nada, na minha mente só me cobrava de coisas, como que eu vou conseguir gerar algo de valor para o outro? Sendo que eu não estava conseguindo gerar algo de valor nem para mim. Então não tinha por que ficar escutando essas coisas, ficar vendo essa galera que realmente só estava a fim de vender. E aí eu investi pesado em mentorias para autoconhecimento, mentorias que falavam da mente, de espiritualidade, porque eu tinha uma certeza dentro de mim que era esse caminho realmente que eu deveria ir para poder mudar alguma coisa. E aos poucos ir mudando, porque os hábitos, eles não deixam de existir do nada. A gente precisa monitorar eles, precisa olhar para eles, ver de onde vem o gatilho daquilo que você faz e aos poucos ir mudando, porque como tá automático, você faz que nem percebe. Quando você começa a olhar para os seus hábitos, você só percebe depois que já fez. Então, os 3 primeiros anos
morando sozinha foi uma reprise do passado, como eu bem comentei no começo da frase do livro. Eu estava em um ambiente diferente, mas condicionada a escolhas que eu fiz no passado. E mais pra frente nesse livro, ele fala que a única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia. Para mudar nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como sentimos. Isso é algo que eu vi não só nesse livro, mas nos estudos que eu fiz sobre autoconhecimento. Porque, de fato, se a nossa energia ela é de tristeza, ela é de raiva, de ódio, como que vamos conseguir algo? Então, uma das coisas que eu venho fazendo desde então é realmente monitorar o meu pensamento e os meus sentimentos. Busco ressignificar tudo que eu faço, olhar para as coisas de forma diferente, isso começando com as coisas simples. Lavar uma louça, fazer um almoço, uma janta, limpar a casa, a forma como eu trabalho, a forma como eu faço exercícios na academia, como eu converso com as pessoas, como eu escuto as pessoas. Isso já melhorou bastante a minha mente. Eu realmente hoje tenho mais calma, angústia, como eu sentia antes e sentia todos os dias, eu já não tenho mais. Houve um tempo em que eu estava à noite passando hidratante no meu rosto e eu sentia culpa. Eu falava, nossa, eu não posso estar aqui passando hidratante, eu tenho que estar sendo útil. Assim, olha o nível de loucura que eu já estava chegando e o que pra mim não fazia bem. E esses dias eu vi um vídeo da Babi Ferreira, no qual ela falava dessas questões de espiritualidade, que o pessoal diz que ela é doida, mas ela tá preferindo ser doida, porque quando ela fazia as coisas de pessoas normais, ela entrou numa depressão profunda. E eu concordo plenamente com ela. Eu já fiz muita coisa de pessoas normais, e eu realmente decidi dar uma chance para isso que é novo. Então, dentro do que eu podia fazer quando eu não estava bem, eu comecei a desenvolver novos hábitos. E o primeiro hábito que eu desenvolvi é o da alimentação. Então eu comecei a cuidar da minha alimentação, porque eu entendi a importância do alimento, não só nas questões estéticas, mas eu lembro que lendo sobre, eu vi o quanto que, por exemplo, o chocolate influenciava na nossa capacidade de pensar. O quanto comer massa prejudicava também a nossa capacidade de pensar. E eu comecei a lembrar que quando eu comia massa e muito chocolate, era eu almoçar, sei lá, um macarrão, eu sentia sono. E eu não tinha concentração quando eu ia estudar. Eu perdi o foco. E para saber se o que eu li era verdade ou não, eu tive que testar. Então eu fiquei alguns dias sem comer massa e alguns dias sem comer chocolate e de fato a minha atenção melhorou muito. Eu parei de sentir sono depois do almoço. Além disso, eu me olhei no espelho e eu não gostava do que eu via. Então eu fui atrás de uma nutricionista para fazer isso de forma correta. E ela até deixou um chocolatinho por dia, 25 gramas por dia. Mas eu tava num nível de descontrole tão grande que eu não iria conseguir comer só essas 25 gramas. Eu me lembro que quando eu colocava um pedacinho, a minha cabeça, ela ficava pensando no outro, e se eu tivesse com uma barra na mão, eu só parava de pensar no chocolate quando essa barra terminasse. A barra acabou, aí acabava o pensamento. Então, na época, por mais que tivesse na minha dieta pra comer chocolate, eu não comia. Comia exatamente o que estava no meu cardápio, exceto chocolate, e em 3 meses eu perdi 12 quilos. A partir dali, eu adotei o hábito de comer bem. Vi também que deixar marmitas prontas facilitaria o meu dia ao invés de cozinhar todo dia. Então, pela internet eu fui atrás de entender as melhores formas de congelar as marmitas, de como fazer marmitas, como saber a quantidade certa para comprar, para distribuir nas marmitas, e desde então eu venho investindo nisso, a minha vida melhorou muito. Às vezes eu ainda tenho um desequilíbrio. Esse ano, por exemplo, que meu pai veio a falecer, depois do falecimento dele eu vi que eu descontei na comida, e aí é um hábito que eu já preciso começar a mudar, porque se algo não tá bem dentro de mim, eu preciso descarregar a minha energia de uma outra forma que me beneficie, não que me prejudique. Inclusive os vídeos que eu gravo pro YouTube me ajudou muito nisso, porque a minha cabeça agora ela tá focada em melhorar os meus vídeos. O segundo hábito que eu adquiri foi o do exercício. Eu sempre fiz exercício, eu sempre gostei de fazer exercícios, mas antes eu fazia de qualquer jeito porque o meu objetivo na academia era eliminar as dores do meu joelho. E como eu tinha muita dor e aquela dor não passava, eu não tinha prazer em ir pra academia, porque não melhorava. Até que eu comecei a me dedicar, prestar atenção na forma como eu fazia os exercícios. Eu fui no ortopedista, pedi uma guia para fazer fisioterapia. Na fisioterapia,
eu lembro de perguntar para ele, perguntar não, né? Pedir para ele me ensinar como fazer os exercícios corretamente, porque eu tinha certeza de que eu não melhorava das dores no joelho porque eu não estava fazendo os exercícios de forma correta. E assim passei 10 sessões de fisioterapia prestando atenção nos movimentos. Quando eu fui para a academia fazer os exercícios, eu comecei a prestar mais atenção e 2 anos depois que eu comecei a ter foco, o meu joelho parou de doer e o meu corpo começou a definir. E olha que eu nem tinha foco estético. Eu fui começar a ter foco estético no ano passado. No ano passado eu procurei um personal para me passar treinos que continuassem fortalecendo o meu joelho e também me trouxesse resultados estéticos. E o que ele me disse é que o que eu já estava fazendo iria continuar me gerando resultados estéticos. Agora eu precisaria só mudar a dinâmica. E de fato, olhando as fotos, eu já estava vendo algumas partes do meu corpo definidas. Hoje eu só não cheguei ainda no que eu quero porque eu estou abrindo muitas exceções na alimentação, que o exercício ele está perfeito para me definir. E agora em novembro, no meio de novembro, eu vou sair de férias e eu vou fazer um desafio de 21 dias de uma dieta seca-barriga com uma alimentação bem restritiva mesmo, como eu fiz lá em 2020 quando eu comecei a dieta, para desinchar o corpo, desinflamar o corpo e chegar nos 70 quilos que eu quero. Hoje eu tenho 76, então temos 6 quilos para eliminar. Claro que eu não vou eliminar nesses desafios de 21 dias. Esse desafio de 21 dias ele vai apenas melhorar a retenção de líquidos. Esse desafio ele vai servir para dar uma acelerada nos resultados. E depois eu tenho que continuar com a dieta normal, controlando as exceções, para que eu não volte a inchar. E assim, hoje eu sigo o cardápio mesmo da nutricionista. Eu não engordo e também não emagreço. Digamos que eu paralisei no peso. Eu tô numa situação como se eu estivesse buscando manter o peso. Mas ainda não posso fazer isso. Eu quero perder ainda esses 6 quilos. E aí depois que eu perder esses 6 quilos, eu venho para esse cardápio de manter o peso. Um outro hábito que eu aderi na minha vida foi o da organização. Eu sempre disse que eu me encontrava na bagunça, mas no fundo não era uma verdade, porque todas as vezes que eu precisava sair, o meu guarda-roupa estava abarrotado. Eu não sabia com que roupa eu ia, as roupas uma bagunça, não sabia onde estava o quê. O meu quarto, isso falando da época que eu morava na casa dos meus pais, tinha tanta coisa que eu me sentia sufocada nele. Quando eu vim morar sozinha, no começo eu deixava as roupas no sofá e aí no final de semana eu guardava tudo. Só que esse hábito me fazia, sentir vergonha de levar as pessoas para minha casa assim do nada, porque estava cheio de roupa e sapatos pela casa. E 2, que quando eu ia fazer a faxina, eu demorava mais, porque primeiro eu tinha que guardar tudo para depois começar a faxinar. E esse guardar tudo ia umas 2, 3 horas. Então não era eficiente. E aí eu comecei quando eu chegava do trabalho, eu deixava a roupa no sofá, só que no dia seguinte eu tinha que pegar a roupa do dia anterior e guardar ou colocar para lavar. Além disso, eu mantinha e mantenho ainda a casa bem organizada, porque se alguém tivesse que ir na minha casa do nada, eu não teria por que ficar me preocupando se a casa estava bagunçada ou não, porque na época em que eu não tinha organização, eu tinha vergonha de abrir a porta, porque a porta do apartamento que eu morava, quando você abria, você via direto a sala. E aí o que tinha na sala? As roupas jogadas. Então eu tinha vergonha de abrir a porta e de alguém ver a bagunça. E eu não queria alimentar esses sentimentos que me colocam para baixo. Então aderir a esse hábito de manter a casa organizada era algo que contribuiria para a minha questão psicológica, porque eu estava alimentando um hábito que me causava alegria e não vergonha. E isso só foi possível, eu só consegui fazer isso porque internamente eu já estava buscando mudar. Então, quanto mais eu mudava internamente, mais eu queria organizar do lado de fora. E o outro hábito que ficou por último, mas é tão importante quanto os anteriores, é o hábito financeiro. Como eu moro sozinha, eu não posso depender de uma única renda, que no caso é o meu trabalho CLT. Porque se amanhã eu sou demitida, como que eu faço para pagar as minhas contas? Além disso, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio. Então eu já tive um negócio de fotografia, parei na pandemia. Aliás, até 2023 eu fiz alguns trabalhos para algumas pessoas específicas, mas parei porque fotografia vai muito além de saber técnicas. Eu fotografava pessoas e pessoas não são iguais. Existem aquelas pessoas que quando vão ser fotografadas, elas conseguem relaxar, conseguem ser espontâneas nas fotos, se sentem à vontade para ser elas, mas existem aquelas que não. Existem aquelas que a esposa, às vezes ela consegue, mas o marido não.
Ou às vezes o marido, mas a esposa não. Então, como lidar com essas diferenças? Eu tinha que estudar pessoas. E eu estava naquela fase bagunçada da minha vida, tentando me entender, então eu não conseguia me conectar mais com isso, com as outras pessoas, e esse foi um dos motivos pelo qual eu parei. Se eu irei voltar amanhã ou não, não sei, mas é uma porta que no momento está fechada. E o que eu estou tentando fazer agora é montar a minha loja de produtos artesanais. Essa loja ela existe desde 2016, mas eu não alimentava. Eu fazia trabalhos artesanais apenas para algumas pessoas que sabiam que eu fazia, ou algumas pessoas que eu queria presentear. Eu fazia kits de higiene em MDF para recém-nascidos. E na casa da minha mãe eu não tinha um espaço apropriado para isso, então eu deixei esse sonho de lado. Na pandemia, por causa da fotografia dos trabalhos que eu fiz, eu tinha alguns álbuns para entregar e eu entregava em eco bags. Mas naquela época, o prazo de entrega das sacolas era de 2 meses e eu já estava com esses álbuns atrasados por causa da pandemia. Então tinha cliente que estava esperando eu entregar o álbum desde 2019. Quando o álbum chegou, como que eu ia falar para esperar mais 2 meses por causa de uma sacola? Então eu entrei no YouTube, vi como fazia uma eco bag, comprei uma máquina, costurei minhas primeiras eco bags, ficaram daquele jeito, iniciante, mas entreguei. E a partir disso eu comecei a gostar de fazer bolsas. Então eu fui me aprofundando, comprei cursos para fazer cada vez melhor, e é isso que eu estou buscando desenvolver hoje na minha empresa. E ela só não andou ainda por causa das minhas questões internas. Eu tinha vergonha de oferecer meu produto, eu tinha vergonha de mostrar o meu produto, eu não sabia como me comportar nas câmeras, eu não sabia me comportar nas redes sociais, como por exemplo, o que eu tenho que falar, as trocas. Eu ainda acho essa troca de falar com uma câmera algo muito estranho, não é normal para mim. E aí eu tive que olhar para cada um desses pontos que me brecava de oferecer o meu trabalho e trabalhar em cima deles. E iniciar os vídeos no YouTube faz parte desse processo, porque eu estou começando a ficar cada vez mais leve com isso. Quando eu paro para pensar nos conteúdos do YouTube, já me vem os conteúdos da minha loja na cabeça, o que eu tenho que fazer, e no momento eu só anoto as ideias para mais para frente começar a trabalhar elas. Especificamente nas minhas férias, começaria a trabalhar melhor esse conteúdo. E para finalizar esse assunto, eu deixo algumas sugestões para você que está em busca de mudança, de melhoria de vida, caso você não esteja satisfeito com a sua vida, caso você queira um resultado diferente. Então comece essa mudança com uma reflexão. Se pergunte, o que mais te incomoda hoje? Anota num caderno tudo o que te incomoda, faça uma lista das coisas que te incomodam hoje, escolha um item só dessa lista e se comprometa durante 30 dias para mudar. Já adianto que você não vai conseguir logo de cara, fácil, não vai ser fácil. E é aí que tá o pulo do gato. Se você se comprometeu a comer durante 30 dias salada, amanhã é o dia 1. No fim do dia, você vai anotar se você conseguiu cumprir com o desafio que você se propôs. Se sim, foi fácil, não foi? Por que foi fácil? Se não, por que você não conseguiu? O que te impediu? Isso, olhar o porquê você não conseguiu ou conseguiu fazer a tarefa é muito mais importante do que a tarefa. Porque lembra que eu falei que o hábito é um conjunto de ações e emoções automáticas? Então, aí você vai começar a se entender, a ter mais clareza do que te impede de conseguir as coisas que você quer hoje. E se você fizer desse monitoramento um hábito, a sua vida vai mudar horrores. Eu falo porque eu comecei assim, um hábito por vez. Não adianta você anotar 30 coisas que você quer mudar e se comprometer em querer mudar as 30 até o Natal, porque você não vai conseguir, você vai falhar. E ao falhar, você vai achar que não é capaz, que não é pra você, que você nasceu assim e vai morrer assim. Isso é uma mentira. Duvide dos seus pensamentos, duvide. Por isso, comece com um passo de cada vez. A partir de hoje, você vai se comprometer em ser um fofoqueiro da sua própria vida. Você tem que saber tudo sobre você. E esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que não há nada melhor nessa vida do que sabermos muito sobre nós mesmos. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.